Eu era apaixonado pelo Palmeiras, né? Eu saía do Bradesco para ver, às vezes, treino do time profissional do Palmeiras. Mas no Palmeiras eu tive três, três professores que me ajudaram muito, porque eu tinha um problema, como eu falei anteriormente, eu tinha 1,70 m. Para goleiro, 1,70 m é uma estatura baixa, né? Eu acho que no Brasil, o Félix, que foi campeão mundial, acho que ele tem 1,78 m. O Borrachinha, que jogou no Botafogo, que jogou no Joinville, acho que ele tem 1,72, 1,75. E teve um goleiro aqui no Palmeiras chamado Dico. Ele tinha 1,72, 73. Então eu aprendi muito com ele. Em termos de posicionamento para o goleiro da minha estatura. Mas em 1974, o Palmeiras fez um baita time profissional. Ele trouxe praticamente o time do Goiás para cá. Eu conheci Peter, Reinaldo, Elinho, Gilson, Formigão. Conheci um cara que foi muito meu amigo, Vandeir. Quem é dessa época deve conhecer, ele era um baita goleiro. Eu aprendi demais com o Vandeir. E foi, assim, um período muito de ouro na minha vida, por ter aprendido com essas pessoas, principalmente com o Vandeir. Além do, não só posicionamento, mas principalmente de caráter. E ele sempre me ensinou, tu tens que olhar sempre para o horizonte. E isso eu sempre falo para minhas filhas. Tem que olhar sempre para o horizonte. Isso eu falo para minhas filhas e para os meus filhos. E o Vander me ensinou isso. E olha, eu, pela minha estatura, talvez eu não teria ido tão longe, né? Mas Natanael Ferreira depois veio treinar o Palmeiras, eu acho que foi em 79, 80, por ali. Aí eu comecei a treinar com time profissional, mas eu não cheguei a me profissionalizar. Eu fiquei um jogo amistoso que o Palmeiras fez em Lages, contra o Internacional de Lages. O goleiro titular foi o Geraldo Teskin, o Geraldão, de muito gente boa, a gente era muito amigo, né? Eu quero até agradecer o Geraldão, porque foi ele que acabou me levando para jogar no Amador depois, né? É uma história bem legal, bem bacana. E eu fiquei no banco dele. Então, foi assim, foi uma noite fantástica, aquele sábado à noite em Lages, por estar com o time profissional, por sentir como é que é um ambiente de um clube de futebol de rendimento, e aquelas pessoas são todas profissionais. Foi muito legal. Se pudesse voltar no tempo, tu mudaria alguma coisa? Eu mudaria, sim. Eu mudaria que quando nós disputamos a final com o Figueirense em 1979, os meninos têm que me ajudar, ou 78 ou 79, ou 77. Eu não lembro bem esse período, tá? Acho que tem uma lacuna. Nós jogamos com o Figueirense aqui, em Blumenau, no Adebor Ramos da Silva. Nós estamos ganhando de 2-1. O Mozart Badia, que era o juiz, achou um pênalti no finalzinho para o Figueirense e ficou 2-2. E no domingo seguinte, nós íamos disputar a preliminar de Avaí Figueirense. Aí tu imagina, a gente aqui do interior, um estádio do Adebor Ramos da Silva que cabia 5.000 pessoas, nós íamos fazer a preliminar da final. Chegou lá aquele estádio Orlando Scapelli lotado, né? E a gente entrou assim, até tremendo, até a bola rolar. Primeira vez, né? Primeira vez, né? E parece que tinha o olheiro do Corinthians vendo esse jogo. E naquele jogo, eu fui muito bem. A gente acabou perdendo de 3-1, que primeiro tempo a gente jogou o vento sul a favor do Figueirense, então tu quebrava a bola parecia que não ia, né? Não ia. Aí eles fizeram 2-1 ou 3-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o vento sul estava a nosso favor. Aí a gente conseguia fazer mais um gol, mas eles acabaram ganhando o jogo. E passaram alguns dias, um pessoal bateu lá na casa da minha mãe, dos meus pais, né? E pediu para eu fazer um teste no Corinthians, queria me levar para ir para o Corinthians. E a minha mãe, meu pai, na época, jogador de futebol lá na década de 70, não era visto como é visto hoje, né? Acabaram não deixando. Daí meu pai falou, mas ele não tem uma estatura boa para goleiro? Não, mas a gente faz um tratamento, estava naquela fase, acho que é para 15, para 16 anos, né? Para dar um estirão. O senhor pode ficar tranquilo, isso aí a gente acaba fazendo um tratamento com ele e tal, acompanha, mas eu botaria nesse ponto. Eu teria ido, sabe? Eu teria convencido meus pais de ter deixado eu ir. Pelo menos eu teria ido. Se não desse certo, pelo menos eu fui.
e senti como é que era, como é que poderia ser. Perfeito. Então, nesse aspecto, sim. Eu acredito que muitos atletas da época, também por essa questão familiar, né, deixaram de Uhum. participar. As amizades daquela época, eram amizades assim, mais verdadeiras, Uhum. amizades mais, diz passagem, de irmãos. Irmão, Tanto que hoje em dia tá todo mundo aí, né? Todo todo mundo se mundo. conversa e se encontra e sente saudade daquele tempo. Isso é fruto de uma amizade que foi Que foi construída lá com. atrás, sem malícia, sem nada, né? Foi feito lá atrás, Exatamente, né? foi construída com muito carinho, né? E é bacana isso. Ó, só voltando um pouquinho no Palmeiras, né? Esse time que a gente foi em 79, olha pessoal, a gente sabia exatamente como cada um estava antes de começar um jogo, como cada um ele se comportava dentro de campo. Eu fui um goleiro que eu nunca quebrei, dificilmente eu quebrava uma bola. Eu usava muito as mãos. Eu colocava a bola onde eu queria com as mãos. Por quê? Eu lembro que eu falei para vocês que eu tive três grandes professores. Então são três ali que, né? E então eles me ensinaram a evitar de quebrar, sempre usar as mãos. Então eu treinava muito com a bola de areia, com a bola de areia. Lembra aquela bola de Sim, areia, assim, bem, não era cheia, era sim, murcha, né? sim. Então eu treinava com aquilo ali. Eu Que treinava com aquilo ali. bacana. Então eu jogava a bola onde eu queria. Eu Que chegava a show. jogar a bola, ultrapassava, eu tinha tanta força na mão que eu ultrapassava o meio campo. Que bacana, bacana. Célio, aqui de Palmeiras, se as coisas tens alguma coisa que quer falar mais? Assim, o Palmeirinhas para mim foi uma das maiores paixões que a minha família teve. Não só fui eu, tá? O meu pai, todos os meus irmãos, todos torciam para o Palmeirinhas, por Palmeiras. E quando ele transformou de Palmeiras, fez a fusão de Palmeiras para Blumenau, a gente continuou na mesma pegada, né? Na mesma pegada. Que bacana. E depois teve aquele problema da crise do Blumenau Esporte Clube, né? Que acabou fechando. E hoje eu passo ali na rua Duque de Caxias ali. Olha, pessoal, teve momentos que eu cheguei a chorar, A porque eu tristeza. vivia ali. Eu cheguei ali com 11, 12 anos de idade e fiquei até os meus 19, 20 anos ali. A O história foi futebol foi construída construído ali. ali, né? É, Uma história, um legado que uhum, vocês estão deixando. exato. Por isso que eu faço essa matéria com esse pessoal, porque é um legado que eles deixaram, é uma cultura, é uma história que tem que ficar gravada aí para sempre, e Uhum, para a gurizada nova aí, como eu falei, conhecer e saber como era naquele tempo, que não exatamente. tinha, não era muito mimimi, o juiz deram, né, tecnicamente como era a cultura daquela Exato. época, não, enfim, era totalmente diferente de Diferente hoje. de hoje, né? Hoje eu posso dizer com certeza, hoje é 100 mil vezes melhor jogar do que naquele tempo. Se todos os atletas de hoje, com tudo que tem, jogasse o futebol daquele tempo, nessa época, nós ia ter muito jogador bom, mas Muito. muito jogador bom. É, Mas o tempo vai vai passando e as passando, coisas vão mudando, vão se modernizando, exato. muitas coisas mudam, né? De tanto o nosso time que a gente foi vice-campeão aí estadual, poxa, tinha o Grilo que jogava muita bola. E tinha o Maurício até que jogou no profissional. O Sim, Arlindo jogava muita bola, o Mário Sérgio também foi pro profissional. Mas se fosse hoje, talvez eu não teria sido promovido a profissional, talvez por causa da minha estatura. sim. Mas a maioria desses jogadores, o Hélio, os dois Galacines, o Bira, todos teriam uma oportunidade no profissional, todos já teriam ido para o profissional. Jogava com garra, determinação, Exatamente. vontade, vestiu a camisa, né? E existia uma coisa também que é diferente de hoje. O juiz dava uma falta, a gente respeitava o que o juiz dava, não ia para cima do juiz. Não, nós não íamos, a gente tinha Até essa. ouvir acontecer alguma coisa, mas não com tanto Não, exagero como como é acontece hoje em hoje. dia, né? É. Nós tínhamos um treinador, o seu Hélio, acho que já Seu falaram não, dele. seu Hélio Meu, o comeu seu muita Hélio era merenda. fantástico. Nesse jogo contra o. Contra... essa foi boa, essa foi bem interessante. Porque a goleira do Figueirense nós chegamos foi daquela para dar para BR-101, né? Não para Sim. Ilha. Daí e o time, a,
Aí, o banco de reserva ficava atrás da minha goleira. Antes de começar o jogo, o Sueli foi lá num gramadinho, fez um negocinho, né? Não, porque agora vamos fazer aqui um negocinho aqui, uma simpatia, pra gente não tomar gol. Tomamos 3, primeiro tempo. Aí eu olhava para ele e começava a rir, né? Seu Hélio, Seu Hélio era muito. eu joguei algumas vezes no time da Hermes Macedo, onde ele trabalhou, e eu trabalhei na Hermes Macedo, então a gente jogava futsal com ele. E ele chegava e dizia para assim, gente, se nós pudermos ganhar de 10, não vamos fazer 5. Eu achava embolado isso. Legal, legal. Mas ele conhecia muito futebol, senhor. Ele sabia bastante, sabe? Bastante. E aquele jogo eu achei engraçado que nós chegamos na capital, né? Chegamos de manhã na capital, almoçamos, todo mundo com o uniforme verde do Palmeiras, né? Aí perdemos o jogo, chegamos em Blumenau, o Raimundo mete, ó, deixa os uniformes aí. Tivemos que sair com a roupa que a gente chegou. Célio, e Amador, como é que foi essa passagem, né, do Palmeiras, essa questão profissional, para o Amador? Pro Amador. Essa foi interessante. Eu falei anteriormente que o Geraldo Tesc, que era o goleiro titular do Palmeiras, né? Ele me levou para o Amador. Como aconteceu isso, né? Então ele disse, olha, tem um goleiro aí que eu posso te indicar. Me deu o número do telefone. Aí na sexta-feira os caras, o seu Mário Totene, do 7 de setembro, me ligou. Disse, olha, eu preciso pegar uma assinatura tua, precisamos de um goleiro e tal. Ah, tá bom. Aí eles, não, eu só posso ir no sábado. Ele foi sábado lá em casa e o meu irmão, o Sérgio, que nós chamamos conhecido aqui do grupo do Tata, né? Chegou lá e foi falar com eles. Ah, você é o Célio, a gente quer pegar a tua assinatura. E o Sérgio é mais alto que eu. Eu disse, não, o Célio é aquele lá, que era mais baixo, né? Daí eles não tinham opção. Eu assinei o contrato, eles foram na liga, fizeram o registro e domingo a gente ia jogar com o Gávea, em rodeio. Aí chego no vestiário, tem umas pessoas que eu não conhecia, né? Mas eu tenho o hábito de chegar no vestiário, fazer as minhas orações, trocar minha roupa, eu sempre tive as minhas próprias roupas, né? Eu sempre comprei as minhas roupas, né, para jogar. Tava lá botando a bermuda, daí eu ouvi uma pessoa falando, mas se eu soubesse que o goleiro fosse baixinho, eu teria trazido o goleiro da Tex. Aí eu olhei pro cara, não falei nada, fiquei quieto, tal, troquei a roupa, entramos para o campo, né? O juiz começou a partida, tal, e o Gávea em cima de nós, jogando em casa, nós jogando fora. Aí deu um pênalti pro Gávea, o cara bateu, eu defendi. Aí fiz mais 3, 4 defesas boas, ou seja, ganhamos o jogo de 2-1. Aí eu conheci o Dicanca, que é o Adilson, que jogava aqui pela Artex, e foi o Dicanca que comentou que se soubesse que o goleiro não tivesse uma estatura boa, ele teria levado o goleiro da Artex, né? Aí eu conheci o Dicanca, conheci o Nilson, o irmão dele, conheci o Assunção, pessoas assim, o Luli também jogou com a gente, mas depois, nesse time do 7 de setembro, e nós ganhamos o jogo de 2-1, e eu ganhei lá, fui o melhor jogador da partida. Aí dali para frente as coisas começaram a andar, normalmente. Aí a gente jogou esse campeonato da Liga Blumenauense,